Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, mais um episódio aqui do Líder Medcast. Obrigado por estar aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para que a gente possa continuar entregando para você conteúdo de qualidade. Você sabe que na internet tem bastante coisa ruim, duvidosa, fake news. Líder Medcast, a gente traz pessoas aqui com autoridade para falar do assunto, assuntos checados. E sobre saúde, que é um assunto seríssimo que a gente não pode brincar. Segue o Dr. Sidney lá no Instagram, Moisés Rodrigues. A gente tem a honra hoje de ter aqui dois convidados. A gente vai falar sobre resgate em altura, trabalho em altura, acidentes. Tem aqui Ricardo Pérez, fundador da TASC, uma empresa ponta no Brasil em equipamentos, treinamentos, produção própria, tem um monte de coisa patenteada pelo próprio Ricardo, todos os laboratórios de ensaio desses equipamentos para trabalho, resgate em altura. Ele vai contar aqui pra gente o que eles fazem. Obrigado por aceitar hoje, Ricardo. Dr. Guilherme Gaiarsa, ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, residência no HC e trabalha hoje em seu consultório privado, atende nos melhores hospitais, vai contar depois um pouco pra gente aqui o que faz também, mais especificamente, e vamos debater esse assunto aqui do resgate. Obrigado por ter aceitado, Ricardo. Obrigado o convite, Sidão. A gente já se conhece há um bom tempo, por isso estou te chamando de Sidão, né? Tranquilo. Já somos das antigas aí. É um privilégio estar aqui nesse fórum aqui para discutir um pouco do que é resgate em altura, parte de equipamentos e compartilhar, claro, com o doutor aqui também que recebe todas essas vítimas que saem da altura e nessa parte da chegada do hospital, o que eles fazem. Então acho que vai ser interessante e bacana. Obrigado. E aí, Guilherme, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. É muito legal poder discutir isso. Eu tenho tanto a vivência do resgate do esporte, quanto a vivência do resgate do trauma, do politrauma em São Paulo, onde a gente recebe esses pacientes que foram resgatados de alguma forma dos acidentes em prédios, dos acidentes em qualquer outro lugar. E tem as ideias de como se coordena esse resgate, o resgate em catástrofe, todo esse preparo. Então o Ricardo vai lá, resgata com a equipe, com todos os equipamentos, e o Dr. Guilherme vai lá e tenta resolver essa situação. Tenta ajudar a resolver a final. Então você que está aí, atenção, aprenda bastante, compartilhe, vai ser interessante, não saia daí. E aí, Moisés, o que nós vamos perguntar aí para eles? Já vamos começar a dividir pergunta. Conhecimento, vamos debater isso aqui. Vamos sim. Ricardo, conta um pouquinho como que é feito um resgate em altura e como que leva essa pessoa que teve o trauma, aí a gente passa para o Dr. Guilherme. Legal, vamos lá. O resgate em altura, se você pegar a norma brasileira, tudo que é altura é a partir de 2 metros. Então, a partir de 2 metros tem que ter sistemas de proteção contra quedas, né, o SPIQ. Então, eu tenho que prover os funcionários, né? De qualquer empresa e de treinamentos para isso, tá? Só deixa eu fazer um parênteses. Eu divido, na minha visão, o resgate em 3 segmentos. Então, tem o segmento esportivo, né? O pessoal que sobe o Everest, que escala montanhas. Tem o segmento urbano, que é a parte de bombeiros, defesa civil, catástrofes, essas catástrofes de cidades, né? E tem o resgate industrial, tá? Então, esses seriam os 3 cenários. Dentro do âmbito industrial, a partir de 2 metros é o que a norma regulamenta, tanto o treinamento quanto o fornecimento de EPIs. Obrigatoriamente. Isso é muito importante, Moisés, para quem está indo, você que está ouvindo. Então, você pensa, trabalho em altura, você pensa num prédio, pensa num barracão gigante, mas são 2 metros. Depois eu vou passar para o Guilherme que explicar por que a lógica desses 2 metros. Né? Então, 2 metros, uma escada pequena de 2 metros já é trabalho em altura. E quando esse resgatado chega lá, e por que essa altura de 2 metros, Guilherme? O que você diria sobre isso? Essa altura de 2 metros tem porque uma coisa é você saltar de um telhado de 2 metros para o chão, olhando e calculando. Outra coisa é você cair de 2 metros de costas, de cabeça, sem olhar, sem estar prevenido para isso, onde você pode ter fratura de absolutamente qualquer parte do corpo. Eu sou muito mais voltado ao trauma ortopédico, à questão óssea, mas você pode ter traumas cranianos, traumas abdominais. Então existe todo o primeiro atendimento médico da urgência, do risco de vida, e depois entra a nossa parte ortopédica da reconstrução, do retorno à vida, né? A vida normal. A vida normal. E o que é importante, como você tenta entregar esse
acidentado, né? Onde que a TASC e os equipamentos e o bem treinado, a gente fala TASC, mas seria o bombeiro civil bem treinado, pela TASC, por exemplo, como que ele, qual que é a melhor prática, né? Dele conseguir levar esse cidadão que se acidentou até chegar lá no HC, por exemplo, ou em qualquer outro hospital. Em traumas, em geral, me corrija, né? Em geral, os resgates levam para os hospitais públicos, né? A maioria deles, né? Então, não só para o HC, claro, mas a preferência é mais por hospitais públicos que tem uma estrutura mais... Sim, primariamente para hospitais públicos de grande porte existe um sistema de referência e existem, isso varia um pouco, mas existem 3 hospitais de São Paulo que têm heliporto, então que recebem esses pacientes de helicóptero, os outros recebem por terra, mas existe toda uma priorização, tanto por regionalização quanto por gravidade, e existe uma central que comanda isso. A partir do momento que o bombeiro civil ou que o bombeiro militar, o bombeiro passa a informação, tem um caso nessa situação, um sistema controlador fala, você vai para aquele hospital. Perfeito. E aí vai direcionar e vai avisar a estrutura interna do hospital dependendo dessa gravidade. Então eu tenho o Águia, é o nosso padrão, né? Tem um acidente de estrada, um acidente em indústria, um acidente, uma queda de prédio. O primeiro resgate é feito pelos bombeiros, os bombeiros vão entrar em contato com o controlador, que vai dizer, olha, você vai vir para o Hospital das Clínicas de helicóptero. Vai comunicar as equipes envolvidas, cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia. Águia chegando em tantos minutos. E vai ter uma equipe preparada para resolver já começar o atendimento. Tanto nos 3 cenários, tanto na escala industrial, na escala do bombeiro, até de esporte, acredito que são maneiras da abordagem do resgate diferente, mas a chegada ela vai acabar tem que ser boa. Mas como que é a abordagem de cada um desses lugares? Na verdade, assim, o que a gente, quando dá muito treinamento, né? Eu treinei equipes no Brasil, nos Estados Unidos, em outras regiões, mas o que muda é a vítima, né? Por exemplo, um cara que está escalando, ele conhece de altura, porque ele é um alpinista. Então, se ele está consciente, ele está sabendo o que estão fazendo com ele, né? Então, ele sabe os procedimentos. E a vítima urbana e a vítima de indústria, ela não sabe o que está acontecendo, né? Mesmo consciente. Mesmo consciente. Então, assim, o que falar nessa abordagem, né? Voltando um pouco à outra pergunta, na questão das equipes, né? Você tem um sistema de comando de incidentes, né? E você divide essa equipe em logística, operações. Dentro da equipe de operação, você tem uma equipe que é a equipe que está realmente focada em ir à altura e remover a pessoa. E dentro da equipe de operação tem a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe de médicos, né? Então, a minha especialidade está mais vocacionada à remoção da vítima em altura. Em altura. Em altura, tá? Então, assim... E o engraçado é que eu fui já em vários treinamentos na Argentina, no Chile, e dando treinamento para a equipe de bombeiros da cidade com a equipe local e com a logística local. O que acontecia? Chamava emergência, né? Naquela hora. Naquela hora. E, emergência numa empresa de cereais. E aí, para quem que o pessoal olha? Porque, na verdade, os grandes resgates, né? Você tem resgates pré-hospitalares, resgates de rodovia, né? Então, quanto mais acidente tem, São Paulo, México, são os locais que têm os melhores especialistas. Claro. São Paulo é uma das melhores cidades do mundo em atendimento de acidentes de carro. Claro. E acidentes em altura, eles não são normais na área urbana. E se você pegar a estatística, não existem tantos acidentes. Porque uma coisa é acidente em altura e outra coisa é acidente em queda. A gente está falando de acidente no resgate em altura. Isso, porque a pessoa em suspensão, Isso. se ela tiver consciente, é legal. Mas se ela tiver consciente, é um risco maior. Mas ela estando em altura... Se ela está consciente, ela tem a parte muscular, ela tem a parte de estar estável, né? Ela não tem garroteamento de sistema circulatório, sistema que a gente chama de trauma de suspensão inerte, que é a pessoa inconsciente e em suspensão, a partir de 7 a 10 minutos, pode ter trombose, pode ter um monte de coisa, né? Aí eu peço até para o médico explicar melhor, né? Porque, imagina, eu tenho toda a parte de sistema circulatório superficial garroteado, né?
E a parte das bombas, né? Do sangue venoso, do sangue arterial sendo injetado. Então tem um grande problema aí quando a pessoa está em suspensão, pendurado. Então quando a pessoa está pendurada, o resgate tem que ser muito rápido. Como é feito um resgate em altura? Que tipo de equipamento é utilizado? Na verdade, Até a gente levar para o hospital. olha só, você tem vários. A gente pode pegar assim, o que é mais comum? Então, um teleférico, né? Então, o cara ficou pendurado numa cadeirinha, mas ele tá com a cadeirinha, o teleférico parou. O Play Center, né? Eu sou da idade da Play, eu sou de 50 anos, eu fui no Play Center, né? Então, assim, o Play Center tem lá as cadeirinhas, a roda gigante parou, ou como que chama? Montanha-russa. Montanha-russa parou. Então tem que tirar de altura. Mas eu não estou em altura em suspensão. Deixa eu dar uma outra resposta. Tem 2 tipos de cinto. Tem o cinto para trabalhar em altura e tem o cinto para trabalhar em suspensão em altura. O cinto para trabalhar em altura é toda a construção civil que você vê, é o cinto que o cara trabalha em altura, mas ele não fica pendurado no cinto. Se você for ver, por exemplo, uma área de eólica, onde que o cara tem lá os grandes cataventos lá, de energia eólica, sim, o cara não desce fazendo uma pintura pendurado no cinto. Não é uma cadeira, não, é um cinto. Esse é um cinto de suspensão. Então ele é mais acolchoado, ele é mais confortável. Então, se a pessoa ele cai em altura e fica pendurado, é o grande problema, porque você aí tem que ter procedimento para remover ele de altura, né? E aí tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O resgate rápido é fundamental. E muda tudo o prognóstico, doutor Guilherme, de quem chegue mais estável na porta do atendimento. Como que seria isso? Completamente. Né? Uhum. O paciente recebido acordado, hemodinamicamente estável, sem lesão por garroteamento, sem lesão por amputação, ele tem um prognóstico em geral muito melhor do que exatamente esse, que desmaiou, caiu e ficou pendurado. Então ele teve um chicoteamento cervical, provavelmente na hora que ficou pendurado, porque o cinto, a cadeirinha, a estrutura que ele usa, não foi feita para proteger o pescoço. Quase uma forca. Não é uma forca, ele em geral apoia o tórax e a cintura. Então no momento que se ele desmaiou e caiu para trás, a cabeça chicoteou para trás. Sim, então quase uma batida de automóvel. Quase uma batida de automóvel sem o protetor de cabeça. Uhum. Ele pode ter, exatamente, ele pode ficar preso pela cadeirinha que não foi feita, não está ajustada, não está preparada para ele ser um alpinista, está preparada só como emergência. E com o tempo isso vai comprimir um nervo ciático, vai comprimir um vaso da perna, vai comprimir alguma coisa. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, provavelmente é reversível. Imaginando uma situação onde demorou 10 minutos para alguém ver, depois mais algum tempo para alguém conseguir acionar um resgate, chegar no lugar, tirar essa pessoa. O próprio movimento de retirar a pessoa tem que ser feito sem tranco. Se ela não teve um chicoteamento cervical até aquele momento, numa tentativa de remoção muito rápida, ele pode ter um chicoteamento cervical, pode ter uma lesão neurológica, pode ter alguma outra coisa. Então todo este processo do resgate, nós temos em São Paulo, como ele disse, uma equipe de bombeiros, um treinamento do pessoal do resgate, do SAMU. A gente trabalha mais próximo com os bombeiros, mas tem também o SAMU. Mas quem faz a parte mais de resgate de alta energia acaba sendo os bombeiros. A gente tem muito contato com o pessoal aqui da Casa Verde, que é impressionante o treinamento que esses caras têm para chegar em qualquer lugar e tirar alguém de algum lugar. E alguns deles até com um treinamento paramédico de dar um primeiro atendimento, de conversar com o médico, de já ir dizendo o que tem, o que dá para ir fazendo. O que esperar, O que esperar, porque o nosso sistema brasileiro não prevê um médico no resgate. Então é muito raro, existem algumas viaturas dos bombeiros, alguns helicópteros que eventualmente levam médicos. Mas o nosso padrão não é ter médico no resgate. Então o padrão é o médico receber esse paciente pré-atendido pela equipe emergencista dos bombeiros. Mesmo quando vai o Águia, então vai sem médico, que é uma pergunta séria. Eu não sei exatamente em que existem Às médicos. vezes tem um médico. Existem médicos de plantão no resgate dos bombeiros. Eu não sei exatamente em que momento, em que situação se aciona para esse médico ir junto. Mas ele geralmente é uma retaguarda. Ele não vai para todo o atendimento. Ele fica vai na central. Ele fica na central e, dependendo da gravidade, ele é posto no atendimento. E o resgate é feito com algum equipamento específico, conforme a altura? Acredito ter uma espécie de um guindaste, um elevador. Como que é feito?
Legal a tua pergunta. Na verdade, os equipamentos eles têm que ser apropriados para isso. Então, eu não posso usar um guindaste para içar uma pessoa. Isso aí, inclusive, está em norma. Eu não posso usar um equipamento de guindar para içar uma pessoa em salvamento. Até porque você não tem o controle, né? Então, deixa eu dar 2 passos atrás. Antigamente, um bombeiro desse da Casa Verde, doutor, ele tinha que, com certeza, saber pelo menos uns 100 tipos de nós e amarrações. Ele tinha que saber pelo menos uns 100. Hoje, com meia dúzia, 4, 5 nós, ele resolve todas as operações. O que eu quero dizer com isso? Hoje você tem equipamentos que eles, antigamente, aquele figura 8, que o pessoal, os bombeiros descem, não, é uma figura 8, chama freio 8. Parece duas bolas assim de ferro, que ele passa a corda, né? E a corda faz uma abrasão nessas peças de ferro e ele faz o controle na descida, tá? Isso é um descensor tipo 8. Ainda a gente usa isso porque para manter as origens, mas se você soltar as mãos, você cai direto. E hoje existem equipamentos que você monta a corda, controla com uma manivela. Se você entrar em pânico e apertar a manivela muito rápido, ele para. Então ele tem uma faixa de descida de 2 metros por segundo. No máximo, para não gerar uma temperatura que possa fundir ou danificar a qualidade da corda. Então, existe uma tecnologia hoje para isso, que você pega uma pessoa com grande sinceridade, uma pessoa em 3 dias de treinamento, você deixa ele um cara para vários cenários com 2 opções de resgate. Opção de resgate para remover uma pessoa pendurada em corda, opção de resgate para remover essa pessoa de uma escada tipo marinheiro, abaixar de 2 maneiras de uma plataforma, entrada em espaço confinado. Então, com 3 dias de treinamentos, claro, essa pessoa já tem que ser formada num treinamento de altura, ter alguma base, né? Mas em 3 dias você consegue entregar um treinamento para que ele volte à empresa ou ele volte para a sua defesa civil e consiga, obviamente com recursos que eu comentei, né? Não que nem o Rambo antigamente, né? Com 10 tipos de nó, corda, mas ele consiga com certos equipamentos, né? É legal falar isso porque é o seguinte, existem descensores automáticos. A gente consegue ver algum descensor? Tem algum nome desse descensor? Descensores automáticos. Descensor automático. Descensor automático é o seguinte, sabe as pás eólicas? Sim. Então a pessoa, ele sobe por dentro daquelas pás, é um tubo ali, é grande, né? É grande, ele deve ter ali uns 5 metros de raio. E aí ele sobe por dentro de uma escada, isso vai ter de 40 a 130 metros de altura. E lá chama a nacelle, né? A nacelle é o tamanho de um quarto, é 7 por 3. Tamanho de um quarto grande, né? Do interior, né? Não daqui de São Paulo. Aqui o pessoal gosta de morar apertado. e nessa nacelle, eles fazem atividades. E lá tem parte elétrica. Então, se pegar fogo ou tiver um princípio de incêndio ali, não dá tempo dele descer por dentro da escada. Então, ele tem um descensor, que é automático, fica numa mochila lacrada, que ele abre. Se tiver uma pessoa trabalhando lá ou 2, ele se conecta. É como um relógio cuco. Desce automaticamente, sem ninguém controlar. O outro gancho já fica em cima. Desce o outro. Com peso. Desce com o peso da pessoa. Sim. E desce. E ele sai. Ele abandona automaticamente. Descensor automático. Descensor automático do modelo Mittelmann. Ele tem um freio hidromecânico? Ele é um freio centrífugo. Os melhores freios automáticos são os alemães. Os alemães são excelentes para a construção de carros, né? Então ele é um freio centrífugo. Quando ele passa a corda e ele faz essa fricção, ele expande e aí tem um freio e desce a menos de 2 metros por segundo. Esse é um dos aparelhos que acaba se utilizando para o resgate, por exemplo, para energia eólica. Isso, exatamente esse. Ó. Da TASC esse, no caso. Esse é da TASC. Mas existem outras marcas também, mas esse... Eu demorei para achar para não colocar outra. Claro. Olha o peso aí. Então, isso, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, isso o bombeiro hoje de São Paulo, da Casa Verde, que está indo treinar agora terça-feira lá em Sorocaba com a gente, né? Ele vai fazer um treinamento com esse equipamento. Então, se ele precisar fazer uma descida massiva de um prédio. Nós estamos aqui no quinto andar. Então, se eu tiver alguma obstrução aqui e eu precisar descer pessoas, nós todos aqui, você coloca esse gancho aqui, desde que tem um ponto de ancoragem
pré-planejado, e você abandona todo mundo aqui pela janela. Vários. Com esse equipamento, sem ter o treinamento. O grande lance é você não ter mais o Rambo. É você ter os equipamentos que, com uma pequena instrução, você consiga fazer isso. Um brigadista, Exato. um bombeiro civil, ou Exato. um brigadista, né? Hoje eu moro em casa, né? No interior a gente mora em casa e casa grande, né? Aqui o pessoal mora apertado, né? E eu morava num prédio, morava no último andar. E eu tinha, porque eu falei, pô, se alguém entrar aqui ou acontecer alguma coisa, eu saio pela janela. É uma boa. Bom, ainda nesse assunto, vamos falar um pouquinho com o Dr. Guilherme. Qual que é a frequência hoje, assim, que você ainda atende pessoalmente esses traumas, claro que no teu consultório não, né? Sim. Mas no HC, que é uma referência aí mundial, né? Quanto, para você que está vendo aí, né? Quanto que isso chega todo dia, toda hora? Eu me lembro da época do PSC, quando a gente passa no internato, né? Que tinha muitos traumas, muita gente que chegava trazida pelo resgate. O grosso diário cotidiano do nosso resgate é acidente automobilístico. Eu acho que o acidente industrial, o acidente de queda, ele dá para chamar de raro, mas relativamente raro, diria. Chutaria uma vez por semana, uma vez por mês. No HC. No HC. Na porta do HC. E que condições ele chega lá hoje? O resgate consegue entregar numa condição que seja totalmente depende muito possível? de onde ele vem, né? Uhum. Porque exatamente, quando eles vêm cada vez menos, porque acontece, eles estão cada vez mais preparados, treinados e protegidos. Então o cara que está limpando vidraça na Avenida Paulista, ele está pendurado em equipamentos de qualidade, em equipamentos de segurança, ele dificilmente vai ter uma queda que vai trazer um grande trauma. Vai justificar a ida a um hospital de grande porte. Porque se nós estamos falando do gravíssimo, né? Porque o que acontece é que esses equipamentos de segurança e esses treinamentos, na minha visão, mudaram totalmente o cenário, né, da sequela e né, do dano causado ao trabalhador ou até ao atleta. É isso mesmo? Porque você tem os treinamentos hoje, grandes empresas, eles fazem os treinamentos em escala real. Então o cara vai fazer um abandono de uma nacelle, então ele faz isso no treinamento que ele tem que fazer uma vez ao ano, ele faz isso em escala real. Então ele faz isso para não acontecer, mas se acontecer, ele está preparado. Exatamente. E o Brasil, a gente sabe que é um país que, infelizmente, ainda está nas primeiras posições de acidentes de trabalho, né? Então, essas normas elas vêm para evitar que o ambiente seja hostil, né? Tem até uma regulamentação onde você tem que o funcionário, você que está ouvindo, né? Ele pode se negar a começar um trabalho se ele se sentir inseguro, se ele não tiver ao lado dele todos os cumprimentos dessas normas, dessas... Você estava falando também da normalização, da norma que você ajudou a criar, escrever. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Porque a gente tinha uma deficiência no Brasil e essa foi a primeira norma mais detalhada que existe no mundo, tá? Então, o resgate, tanto na formação de profissionais, quanto na questão das paradas de manutenção, porque as empresas fazem paradas de manutenção e toda a equipe de brigadistas, técnicos de segurança estão envolvidos na operação. Então eles contratam empresas e às vezes não sabem contratar. Ou não tinha um perfil ideal para contratar. Eu vou contratar um enfermeiro, mas aí ele vai ter que acompanhar espaços confinados, que são aqueles grandes dutos, né? Então, a norma de resgate, que é a 16710, que é uma NBR, ela dividiu em duas partes. Para você entender, uma norma é uma lei. É uma lei. Uma lei que uma NBR. Quem tem que seguir, né? A NBR, ela quando citada numa NR, ela se torna obrigatória. E quando ela se torna... como ela numa NBR, ela é recomendatória. E é aquela coisa, acontece o acidente, não importa se ela é recomendatória ou se ela é obrigatória. O juiz vai falar qual é a referência e hoje ela é a maior referência nessa área. E sempre, para você também entender, né, para todo mundo entender, é no sentido de transformar essa relação de trabalho,
Porque tem várias críticas de várias formas, né? Mas para você transformar essa relação de trabalho daquela pessoa que produz isso aqui pra gente poder usar, isso aqui pra gente poder usar, uma relação segura pros dois. O cara poder voltar para casa, Chegar- que nem nós aqui, Claro. e poder jantar com os filhos, né? Não, Exatamente. não ir no velório da pessoa, né? Exatamente. É muito horrível você ser um país que é campeão em acidentes. Isso não é um chute, é real. Porque nós estamos falando aqui só da altura nesse momento. Mas você falou que chega menos acidente em altura, mas se você envolver outros acidentes, aí só aumenta muito mais, né? Então é nesse sentido que existem essas normas. A gente deve pensar, tem várias formas de você criticar tudo isso, mas a realidade é que ela é feita sempre a várias mãos, isso é importante. Não sei se você também que está ouvindo entende, mas existem... daqui a pouco eu lembro o Grupo nome. tripartido. Isso, perfeito. Grupo tripartido, o que é isso para você que está ouvindo? Quem está lá? O empresário, não é só o sindicato dos empregados que constitui essa legislação. Então, o grupo tripartido tem lá o representante do empregador, então do dono da empresa, vamos colocar assim para você que está entendendo, que está aí, tem o empregado, sim, e o governo. Então, a 3 mãos essas normas são escritas, São construídas para que seja boa para todos. Né? Então, independente da crítica que a gente ouve várias coisas por aí, como na internet muitas coisas, muitas bobagens, mas não foi nem só o empregado que escreveu, não, quero tudo para mim, nem só o empregador que vira e fala, não, eu quero que a minha empresa não tá nem aí para isso, não, nem o governo fala, eu quero desta forma, não, é 3, é uma constituição aí, um tripé para chegar numa norma que seja boa para o conjunto, para o país, fazendo com que o colaborador chegue em casa para jantar com a sua família seguro, que o empregador possa cumprir aquelas regras sem causar grandes danos de orçamento para sua empresa, que o governo cumpra o seu papel de regular mais ou menos esse mercado para que não haja abusos. Basicamente, é isso mesmo que você entende? É isso. E voltando na norma, Sidney, a gente há 25 anos... Quando viu essa deficiência do mercado, tanto na formação quanto na questão dos recursos, né? A gente tinha normas americanas, tinha a ANSI, tem a NFPA, normas do bombeiro americano, normas da entidade de saúde americana, mas nada de forma muito específica, muito estratégica, era gerais. E aí a gente, há 25 anos atrás, criou um sistema de treinamento, né? Chamado College. E há 2 anos atrás, a gente, junto com outras entidades do Brasil, né, fizemos uma NBR, e essa NBR, que é a NBR 16710, já está acontecendo no Brasil faz tempo, né? A gente conseguiu escrever em torno de 9 livros da área de resgate. Então, a gente realmente entrou para fazer uma coisa, mas para fazer diferente. E qual que é o objetivo de fazer as coisas? É fazer as coisas para... que o cara não seja um super-homem, que seja fácil dele poder fazer aquilo, né? Então, o treinamento, não tem como pegar para o empresário e fazer como é o bombeiro da Casa Verde, que é profissional, falar 40 dias de treinamento para um salvamento em altura. Não, nós temos que fazer esses 40 dias em 3. E não dá para trabalhar com freio 8, ele tem que trabalhar com equipamento que seja... que ele não vai trabalhar aquilo lá todo dia. E nem o próprio bombeiro faz isso. Isso é um grande avanço até para os bombeiros, porque o bombeiro hoje, antigamente ele só era operações contra incêndio. Aí começou o mundo moderno, hazmat, hazmat O que é hazmat? Produtos químicos, né? Ah, sim. Resgate veicular, colapsados, resgate aquático. Então o cara é praticamente um super-homem, né? Guilherme, isso tudo que nós estamos falando, que é para prestigiar o acidentado, para ajudar nesse resgate. Você sentiu alguma mudança nos últimos... Você está há quanto tempo já na frente de trauma, na sua especialidade? Eu fiquei na porta do Hospital do Boimirim do 2006 até 2010 e no HC de 2011 até hoje. Você sentiu alguma diferença nesse tempo? Os pacientes têm chegado... A gente fala que o paciente chega no hospital cada vez mais grave. Isso. Dizer, que eu pensei. Aquele paciente isso que eu pensei, aquele paciente que antigamente provavelmente vinha a óbito antes de chegar no hospital, hoje ele chega no hospital. Isso é bom. Isso é bom. Para o paciente. Para o paciente, ele obviamente, chega vivo. para a sociedade isso é melhor. Claro.
Mas a gente recebe pacientes cada dia mais graves, porque cada dia mais eles sobrevivem ao primeiro resgate. É mais eficiente. E eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, exatamente da questão de altura. Eu consegui lembrar 4 pacientes de queda de altura. Um era um alpinista amador e 3 são pessoas de diferentes níveis sociais que caíram do telhado da própria casa, subindo no telhado para consertar alguma coisa. Eu trato muito de traumas tardios. Paciente que quebrou, teve um trauma, foi tratado e teve algum problema no tratamento. A fratura não consolidou, teve uma infecção, alguma coisa. Então, esses 4 pacientes vieram para mim exatamente por complicações do tratamento do trauma e foram quedas exatamente porque eles não estavam trabalhando. Quer dizer, o cara estava subindo no telhado da própria casa para limpar uma calha, sem equipamento de segurança, sem proteção, subindo numa Baixou escada... a guarda, né? Subindo numa escada de madeira velha que ele pegou no quintal, quer dizer, sem toda essa estrutura, não contratou uma empresa para fazer, também não foi orientado sobre o equipamento de proteção, um alpinista amador que teve um erro de colocação de equipamento. Então, sempre acidentes por falta de treinamento, por falta de preparo. Não lembro de algum acidente profissional nessa área recentemente. Perfeito. Mas então isso é consenso, você entende que a gravidade do paciente hoje que chega na porta lá, o primeiro atendimento dentro do hospital, é cada vez mais grave. Cada vez mais grave. E isso é reflexo do bom resgate lá no cidadão que não conseguia chegar e morria no local, vamos dizer assim, horrivelmente, mas hoje você mudou esse cenário e dá uma chance para esse cara, né? Ou no local ou na ida. Ou no caminho, transporte, sim, porque foi mal treinado, equipamentos ruins, ou esse que você falou da trombose, do garroteamento, e hoje ele chega lá vivo. Você pegando a área industrial e urbana, os grandes acidentes são sempre, ou na maioria das vezes, envolvendo escadas portáteis ou andaimes. Escadas portáteis como as de casa. Como as de casa. Pequenas. Pequenas, né? Então, o doutor está trazendo uma relação aí dos acidentes domésticos, né? O cara quer trocar a lâmpada, o cara quer arrumar o telhado. Já passou de 2 metros às vezes. Já passou de 2 metros. O cara, na verdade, para subir num telhado, ele tem que ter todo um sistema de segurança. O pessoal, eles não têm noção do risco que é subir no telhado. É só lembrar desse famoso que há pouco tempo agora, Augusto Liberato, que caiu do telhado. Caiu do telhado. E faleceu imediatamente, né, com um trauma crânioencefálico violento, né? E na indústria, por exemplo, o que tem surgido nos últimos anos e garantiu bastante segurança foi as plataformas elevatórias, porque você tira o andaime e a escada portátil, tá? Porque escada portátil e andaime são os grandes vilões dos acidentes do trabalho, tanto na área urbana quanto na área industrial. O que substitui eles com segurança seriam os cintos, os garrotes. O que substitui eles seriam as plataformas elevatórias. Ótimo. Que é aquelas parece umas girafas, né? Que o pessoal chama de girafa do ponto de vista operacional, que é umas plataformas elevatórias mesmo. Ela tem modelo tesoura, tem vários modelos, né? E aí o cara tem que ter um treinamento e tem que estar de cinto na plataforma. Ele faz um curso como se fosse uma CNH para pilotar carro, mas ele pilota plataforma elevatória, é regulamentado, isso é... Plataforma elevatória tem na Task? Não, né? Então não, eu posso usar outra. Pode. Mas não, continua. Mas o que eu costumo dizer, o empresário, as pessoas que gerenciam riscos, né, nas empresas, né, que são o SESMIT, né, os grupos que gerenciam isso, né, quer sejam junto com médicos, né, a própria líder, né, Sidney. Sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu trabalhava para um grande grupo de sementes, né? E aí eles tinham os elevadores de grãos. Isso é uma plataforma elevatória, tá vendo? Essa já é mais cheia de... Essa é modelo tesoura. Tá? E ela tem alturas, né? Uma vai a 5 metros, outra vai a 15 metros. Pra vocês tem até guarda-corpo. Tem guarda-corpo, tem tudo. Então, por exemplo, naqueles aerogeradores, né? Que é uma das especialidades nossas. O aerogerador é da eólica. Da eólica. Tem plataforma que vai a 100 metros. Que chega até o final Chega a 100 metros. Do solo até... Nossa. Só que daí tem um grande problema, porque elas trabalham até 10 metros por... Velocidade de 10 metros, 10 km por segundo, 10 metros por segundo, o vento, né? E aí tem muito vento, daí elas não podem, o cara tem que entrar com alpinismo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o cara é alpinista industrial, né, que é diferente do alpinista esportivo, Claro. é muito raro ter acidente nessa área. É muito mais fácil ter acidentes com o pessoal que trabalha em andaimes. Então esses caras Por causa do treinamento, Isso, da vivência, isso, do equipamento isso, moderno, isso. bem checado. Você fala, eu vi também no seu site, estava vendo os ensaios do laboratório, que até muitos você criou, você treina, ele sai exaustivamente lá para oferecer um equipamento perfeito, né? Isso. Por exemplo, o cara que está na Avenida Paulista, e se ele é um cara certificado, que é um cara que trabalha no cinto, pendurado no cinto, ele tem uma caderneta de anotação das horas pendurada que nem um piloto de avião. Olha. Então a regulamentação hoje para isso é muito legal. Tem que ter um nível 3, são 3 níveis. O nível 3 é o gestor, ele que assina, porque ele é o mais experiente, como se ele fosse um piloto de voo de mais de 10 mil horas. É muito legal falar isso, que eu também vou voltar mais uma coisa que eu tinha. Voltar mais uma vez ao que eu estava falando, porque a gente tem essas histórias todas das regulamentações. Então, mais uma vez, todas essas são regulamentações feitas sempre a 3 mãos, né? Isso. Onde ninguém tem poder maior ou menor, e sempre feita no sentido de ajudar esse conjunto para que todo mundo possa subir um prédio, construir sei lá o quê, com segurança para todos, né? Sim. Quando um acidentado chega no hospital, seja por acidente de altura, por queda ou ficou preso lá em cima, na altura, ou acidente mobilístico, os paramédicos, os bombeiros, seguem um protocolo para passar pro médico, né? Quais são esses principais protocolos? Como que eu recebi bem? A gente sempre segue o ATLS, quer dizer, o segmento do traumatizado padrão, isso é padronizado no mundo, tem um treinamento no mundo. E primeiro vai ver se está respirando, se está consciente, vai ver as questões de vida. Ele respira, ele tem batimento cardíaco, ele vai ver o grau de consciência e depois vai ver as outras lesões. E eles vão passar exatamente para a gente a mesma coisa. Foi atendido no local, respirando, com frequência cardíaca tal, com frequência respiratória tal, acordado, piorou no caminho, melhorou no caminho, pegou acesso venoso, foi dado volume, qual foi a reação. Eles têm todo um treinamento hoje e todo esse preparo. E se tiver um médico que fez, dependendo dessa gravidade, um médico que foi junto, ele vai passar para a equipe médica hospitalar todo o procedimento que foi feito de medicação, que foi feito de tratamento até aquele momento, e naquele momento a equipe do hospital assume. É comum você ver no pronto-socorro alguém escrevendo no lençol ou num papel do lado do lençol essa informação. Chegada a isso, passado aquilo, porque ele tem que escrever em algum lugar rápido e algum lugar que ele possa ver rapidamente aquela informação que ele precisa. O bombeiro está passando ali a informação, ele já está passando para o outro médico que está preparando o acesso venoso, que está preparando as outras coisas. É uma equipe também extremamente treinada e integrada. Ou se vai para o centro cirúrgico, etc. Já tem sempre tem alguém comandando esse recebimento. Então tem um médico comandando o recebimento. Olha, estou recebendo isso. E está repassando. Quero o acesso venoso, quero intubação, quero a preparação toda. Quero sala no centro cirúrgico, quero a tomografia preparada, quero sangue, Tudo isso tem sempre um coordenador. Como provavelmente no resgate em grande volume, eles vão ter sempre uma pessoa que comanda e uma série de pessoas tomando atitudes. Porque se começa cada um por si, nada vai acontecer. Então existe uma pessoa que ou é predeterminada, ou ela toma a frente, recebe o paciente e começa a passar as informações. A partir disso, vamos fazer isso. E vai preparando isso. Dentro do hospital, isso é extremamente protocolado. Então existem uma... E eficaz, né? E eficaz. Extremamente eficaz. A gente pensa, né? Se você tiver algum problema e você conseguir chegar num hospital desse, de um hospital público como o HC ou Hospital São Paulo, a sua chance é essa. Reze para você conseguir chegar lá bem, que vai ter uma equipe lá extremamente preparada, e nem sempre no hospital privado você vai ter toda essa infraestrutura. Um neurocirurgião lá na porta ali esperando que alguma coisa aconteça. 3, às vezes, residentes de neurocirurgia ou radiologista à vontade, e assim vai, né? Então acaba você tendo essa importância. O Ricardo estava falando também há pouco sobre os treinamentos que você fez fora do país, né? Comparando o Brasil
né? Você que fez já treinamentos nos Estados Unidos, acho que eu lembro que você foi para a África também, não me lembro qual país exatamente, e para os países da América do Sul. O Brasil se situa aonde na categoria de qualidade desse treinamento, da importância das normas, das leis, né? Da importância que as pessoas dão? Que na sua visão aí, que dá de tantos anos de... Eu vejo assim, os Estados Unidos ele tem uma linha de trabalho muito boa e a Europa um pouco mais técnica. O americano é um pouco mais bruto, permite cordas mais grossas, permite mais roçamentos. Tem essas normas lá também? Tem. Igualzinho aqui. Igualzinho aqui. Essa é uma pergunta que eu acabei de aprender. E é muito importante. Importante. E a Europa, devido ao conhecimento que eles têm de alpinismo, de cavernas, né? Porque a parte de salvamento em altura, todo mundo associa com uma montanha. Sim. Mas é pouca técnica que se extrai do alpinismo. As maiores técnicas que você tem de operações em corda, né? Que a gente fala, né? Que é rope access, você tem na caverna. Porque quando você desce uma caverna, né? Você progride na corda. E quando você sobe uma montanha, você progride na montanha, tendo a corda de segurança. Então, na caverna, você entra pela corda, entrando, progredindo, desviando de roçamentos, descendo e indo, né? Então, o recorde mundial hoje de descida de caverna é 2 km de desnível. Então, obviamente que o cara não vai pro inferno. Ele vai de uma cota de 4.000 metros e desce 2.000 metros, né? Só pra... Será que não vai? Essas piadas eu faço muitas vezes nos treinamentos, tá? Então, desculpa, tá? É boa. 2.000 metros para dentro da terra, eu não queria experimentar. E o que eu vejo, assim, fazendo uma analogia com luta livre, com artes marciais, martial arts, né? É que a gente é o Gracie. A gente é Boa. A gente acabou juntando, né, o que tem de bom na Europa e o que tem bom nos Estados Unidos e criamos uma nossa, Criamos né? o UFC. Um UFC que realmente Une tudo. O grande lance, a grande diferença do Gracie é que a gente não conseguiu expandir isso para outros países ainda. Por enquanto. A gente consegue exportar algumas coisas, mas nem tudo ainda. Mas é um próximo passo. Mas eu falo assim, nós temos no Brasil pelo menos uns 10 profissionais que se colocar entre entre os 100 melhores do mundo, com certeza. Incrível. Uns 10 profissionais. E aqui continua investimento, continua pesquisa, continua todos os interessados envolvidos continuam investindo, né? A gente lá trabalha por propósito, né? Então a gente é mais ou menos que nem um bombeiro, né? A gente está ali por propósito, então a gente investe muito em pesquisa. Sim, eu vejo. A gente praticamente tem de 2 a 3 patentes, o INPE lá não aguenta mais ver a gente, de 2 a 3 patentes por mês, mais ou menos, que a gente faz. De produto. Desde uma coisa boba. Só para você que está entendendo, então, a equipe lá do Ricardo, que é especialista em tudo isso que a gente está falando, cria produtos que não existem e trazem à luz a patente desse produto para vender para o mundo inteiro. Uma última patente que dá para falar, que já foi registrada hoje. Se não fosse registrada, não podia falar, né? O cinto, né? O cinto ele é o cinto de segurança que a gente usa no carro, aquela fita, né? Então quando você vai andar no avião, né? Se você vai de uma executiva, ele tem um acolchoadinho, né? Se você vai numa classe turística, que é o que a gente anda, né? Aí você vai naquela mais da fita grossa lá, né? A gente criou uma fita que ela é um tubo. E aí turística você foi bonzinho, chama econômica. Econômica, né? Turística para não ficar tão feio, né? E aí a gente fez uma fita que é um tubo, já existe no mercado uma fita tubular, mas a gente tem foto na Task já disso? Não, isso ainda não foi lançado ainda. Isso aqui é a primeira mão para você. Entendi. Tá lançando agora. E aí a gente colocou um acolchoado de 6 milímetros dentro da fita. Então a fita é uma almofada. Na verdade, a fita é uma almofada. Então uma coisa simples, que vai dar um conforto, né? Que quando a pessoa cair, ela vai ter um conforto melhor no trauma de suspensão inerte, e tudo isso a gente faz em laboratório. Nós temos a área de laboratório nossa é maior que a área de produção, porque é uma empresa pequena, a gente produz. Se a gente fosse falar de carro, a gente faria. Não sei se existe ainda. Paraty, existe ainda não? Tem o Fusca e o Paraty, não. Paraty? Não existe. Paraty das antigas. Na nossa época tinha, mas não sei. Seria um Corolla. Seria um Corolla. Corolla eu acho que existe. A gente produz Corolla, na verdade, assim. Seria numa escala de carros. Chega até a fazer algumas Porsches como material assim muito
A gente produz, manda para os Estados Unidos. A gente tem muito orgulho de fornecer material para um país chamado Israel. Nossa. Então, lá eles só compram tecnologia. Então, a gente faz e temos E é um o país da distribuidor lá. segurança, né? É o país da segurança. Da tecnologia. É uma questão de sobrevivência, né? Se eles não fossem seguros, eles morriam, né? Porque Exatamente. eles estão no meio do conflito ali. Né? Exatamente. Muito bem. São Paulo meio pesado também, né? Israel diz que tem... Só São Paulo ganha em número de carros blindados, né? De Israel. Diz isso. Então... Mas Israel é pesadamente... Tem que se cuidar em relação a isso. Então, vocês exportam para Israel também. Israel, Estados Unidos, para países de alta tecnologia, né? E os produtos realmente que são diferenciados como esse. Não são grandes volumes, tá? Porque o mercado ele é muito restrito, né? Mas realmente quem valoriza, porque o Brasil ainda ele valoriza muito o preço, né? Principalmente da parte de EPIs, né? Quanto que é o cinto? Hoje, para vocês terem uma ideia, existem cintos para trabalho em altura de R$7.000 e de 100 e de R$90. Então, 7 mil? 7 mil. Um cinto. Um cinto. Não é o nosso, óbvio. O nosso é mais barato. Mas tem de R$90. Né? E os dois atendem. Só que se o cara ficar pendurado num cinto de R$90, com certeza em 7, 10 minutos ele morre, como o doutor estava falando. E talvez num cinto que ele tenha mais conforto, mais acolchoado, ele tenha uma sobrevida melhor. E aí o empresário tem que avaliar. Obviamente, nós estamos atuando em áreas de alta tecnologia, setor eólico, né? Então, áreas que a gente atua, por exemplo, setor offshore, né? Então, plataformas de petróleo, onde não se pode ter plataforma elevatória, não se tem andaime. Não cabe. Não cabe. O cara tem que escalar a estrutura no próprio cinto. Então, existem esses treinamentos mais específicos. É isso aí, Moisés. E aí? Aprendeu bastante hoje? Sim, sobre resgate à altura, os equipamentos, como que funciona na porta do hospital, Isso aí. os tipos de trampo que chega. Você aí, obrigado por nos assistir. Senhores, obrigado pela eficiência na explicação. Ricardo, como que vai progredir, você acha aí, essa questão do resgate? Palavras finais. Está animado, continua firme. Você é um lutador aí da área, um grande cientista da área. Você continua firme, acreditando, como eu também acredito nesse país. Eu vejo que a velocidade é igual da tecnologia. Vai ser tão rápido quanto a tecnologia. Não posso deixar de aproveitar o espaço para agradecer ao propósito de vocês médicos, das pessoas que salvam vidas, dos bombeiros. O propósito do Líder Medcast também, exatamente isso. Do propósito do programa, porque, assim, quem faz isso não faz por dinheiro. Sim. As pessoas têm que entender isso, me arrepia, gente. Tá? Então, quando a gente recebe os bombeiros lá, né, o bombeiro pede, eles mandam carta pra gente, né, pra fazer o treinamento, a gente faz de forma graciosa, porque aquilo lá é tão bom para quem trabalha ali. E eu queria contar só uma história antes de ir embora. Claro. A gente doou uma maca, uma maca e um tripé para a 15ª de Sorocaba, que é na região de Sorocaba, é a 15ª, que vai de Sorocaba até a Piaí. E aí nós doamos esses equipamentos que fazem treinamento, né? E aí quando a gente vira o ano, a gente às vezes tem um produto novo, tem que só colocar produto novo para poder divulgar a venda. Tá? É uma estratégia. E aí doamos esses equipamentos para a 15ª, elas não tinham. E aí eu assisti na televisão, vi lá que o bombeiro salvou uma criança com o nosso equipamento. Eu liguei pro tenente, né? O tenente é o responsável pela área, né? Tenente, o que aconteceu? Não, se você não tivesse equipamento, nós não tinha salvado essa criança. Eu falei, tenente, fala o seguinte. Tava uma brigaiada lá na produção, né? O pessoal não se entendia muito bem. Eu falei, viu, vem aqui. Aí, beleza. Entrei na produção com o tenente fardado, aquele negócio todo, né? Aí o tenente começou a contar a história do tripé, agradecendo as meninas. As meninas choraram de ver o tenente ir lá e agradecer elas, porque elas que doaram o equipamento, elas que produziram aquilo. Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do ramo médico, do ramo dos bombeiros, porque isso para mim é um propósito na minha vida. Eu faço isso com o maior prazer. Obrigado, Sidney. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Guilherme, palavras finais aí. O que você deixa de mensagem aí? Continuar firme aí, salvando vidas. Que isso também, eu como pessoa, Sidney, tenho um respeito incrível, né? Você que tá lá, recebe lá aquele pai de família que você vai fazer ele voltar para casa. Isso é muito
Eu ia falar uma palavra aqui que não... Gratificante. Mas dá pra poder falar um palavrão. Isso é muito legal, muito gratificante, incrível. Sem dúvida é muito gratificante quem trabalha no Hospital das Clínicas hoje trabalha por amor, Sem por dúvida, diversão, sem dúvida. Por aprendizado. por aprendizado. Por sacerdócio. Ninguém trabalha doação. lá por dinheiro. A gente gosta de estar com os residentes, de estar ensinando, de estar presente, aprendendo, vendo casos cada Você vez mais aprende até graves. hoje ou não? O tempo inteiro. A gente Eu aprendi estuda hoje o tempo aqui. inteiro, a gente aprende o tempo inteiro. Essa parte de resgate, de altura, muito mais voltada ao esporte, mas é uma parte que me apaixona e me diverte profundamente. A gente estava conversando antes aqui sobre o interesse em vários desses equipamentos. E a medicina hoje está num boom de desenvolvimento de novas tecnologias impressionante. Muita coisa nacional crescendo muito, uma indústria nacional como a TASC crescendo muito, desenvolvendo muitas novas tecnologias. E a gente vê no mundo várias dessas coisas de resgate com auxílio de drone, de resgate com auxílio de veículos mais rápidos e mais... que a gente vê um futuro impressionante chegando com um atendimento cada vez mais rápido e pacientes provavelmente cada vez mais graves chegando pra gente. Então, cada vez mais vidas sendo salvas. Mais vidas sendo cada salvas. vez Temos mais um propósito. tempinho? Claro, Tem uma outra história que eu não posso Conta, deixar de contar. conta, tranquilo. Eu estava na cidade do México, dando um treinamento, e aí a equipe de bombeiro escutava a criança numa tubulação, escutava a criança, eles entravam com peia é uma fita de 60 centímetros, pelo pé, o cara entrava de ponta cabeça para entrar dentro da tubulação, não conseguia chegar na criança, A tubulação era de 60 centímetros. 60 centímetros, não conseguia chegar na criança, não conseguia chegar na criança. E eu era instrutor, tava lá tal, ainda bem que não me meteram no negócio. E aí veio uma mulher, eles iam abandonar, a criança ia morrer. Meu Deus. Veio uma mulher, Deus. serviu o café para a equipe de bombeiro, eles se revigoraram, Caraca, mano. fizeram a operação. Então, o resgate, ele tem tanta coisa que às vezes não é a técnica, às vezes é um detalhe de alguém servir um café para aquela equipe de bombeiro, para revigorar eles, para eles irem lá e salvar as crianças. Então, trabalhar nesse meio é extraordinário, tá? E assim, privilégio estar aqui com o doutor, com vocês. O privilégio é nosso ter você aqui, doutor Guilherme, Imagina. Ricardo. Foi incrível. Obrigado por estar acompanhando a gente. Líder Medcast, se inscreva, continue nos vendo. É isso também esse é o nosso propósito. E para que ele possa continuar, você tem que estar aí nos ouvindo, dividindo informação, compartilhando. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Guilherme, Moisés. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Valeu. Valeu.